Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de informativos do STF e do STJ. Vamos ver no informativo 671 do STJ uma questão ligada ao pagamento da pena de multa e à extinção da punibilidade. Afinal de contas, qual é a natureza da pena de multa? Será que ela tem natureza civil após o trânsito em julgado? Será que ela permanece com natureza penal, de sanção penal, assim como a pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direitos? Isso gera toda a diferença. E se a gente não pagar a multa, isso impede a declaração de extinção da punibilidade? Uma vez que ele cumpra a pena privativa de liberdade, mas não pague a pena de multa aplicada na sentença, isso obsta ou não a declaração de extinção da punibilidade? Esse tema chegou ao STJ, que no informativo 671 entendeu o seguinte: multa, natureza de sanção penal. Olha, o STJ já diz logo qual é a natureza da multa: sanção penal, extinção da punibilidade de pagamento, necessidade. Ou seja, isso aqui é uma adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, seguindo o que diz o Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da pena de multa obsta à extinção da punibilidade. O STF, ao julgar aquela ADI, declarou o quê? À luz do inciso 46 do artigo 5º da Constituição, a multa ao lado da privação de liberdade e de outras restrições às penas restritivas de direitos é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo sua natureza de sanção penal. O STJ, ele entendia o seguinte: de acordo com a nova redação do artigo 51, não pela lei do pacote anticrime, mas por aquela lei 9268 de 96, a multa ela tinha dupla natureza jurídica. Ou seja, até o trânsito em julgado, a multa tem natureza de sanção penal. Após o trânsito em julgado, a multa passaria a ter natureza de dívida de valor. Porque o artigo 51 diz que a multa não paga, será inscrita em dívida ativa e etc. Será cobrada de acordo com o procedimento da lei de execução fiscal. Então, para o STJ, era dívida de valor. Perdia a natureza de sanção penal. Mas o STF entendia ao contrário. Vem agora o STJ aqui e, mesmo com a redação do artigo 51 do Código Penal, que eu vou ler agora para vocês, o que disse o STJ? Vamos lá, a redação é essa, anterior à alteração do pacote anticrime. Transitando julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor. Não é isso? Então, era dívida de valor. Agora o STJ vem e adequa-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para dizer o seguinte: olha, a multa, mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela permanece com a natureza de sanção penal. Olha lá, já começa assim a decisão. Multa, natureza de sanção penal. E foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo. A multa ao lado da privação de liberdade, ou seja, a multa ao lado da pena privativa de liberdade e da pena restritiva de direitos, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção, não perdendo, isso é importante, sua natureza de sanção penal. Ou seja, por que o Supremo no julgado falou em retribuição e em prevenção? Por conta da teoria mista acerca das finalidades das penas, ou seja, a pena criminal no Brasil, ela tem dupla finalidade. Ou seja, ela tem a finalidade retributiva para as teorias absolutas ou retribucionistas e também preventiva para as teorias relativas ou preventivistas. E o STJ dizer aqui retribuição e prevenção, fica claro que ele confere à multa a natureza de sanção penal, porque se não fosse uma sanção penal, não teria essas finalidades de retribuição e de prevenção. Então imagine, a gente recebeu na sentença penal condenatória uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa. Ele cumpre a pena de prisão, mas não paga a multa. Podemos afirmar, e esse é o raciocínio, tá? Podemos afirmar que ele cumpriu toda a sua pena? Não, ele cumpriu parcialmente.
na medida em que ele cumpriu a pena privativa de liberdade. Contudo, não cumpriu a pena de multa, que era uma outra espécie de sanção de natureza penal. E justamente por isso, pelo não cumprimento totalmente, pelo não cumprimento in totum das penalidades recebidas, ele não pode ter declarada extinta a sua punibilidade. Ok? Pois então, essa é a decisão do STJ, uma mudança de orientação para adequar-se ao Supremo Tribunal Federal. Um abraço e até o próximo vídeo.